atualmente, hoje, é muita dificuldade familiar, né? A rejeição que eles colocam na cabeça que os pais não gostam deles. Na realidade, não é que os pais não gostam. No dia a dia, como os pais, as pessoas estão trabalhando mais, a gente não fica mais tanto atenta aos filhos. E isso eles vão se sentindo que eles não fazem mais parte. Né? Então, eles se sentem impotentes, eles acham que ninguém gosta deles, aí eles acham que eles são feios, que eles não têm nada para oferecer. Então, os jovens eles vão começando nessa linha. Né? E quais são os sintomas mais frequentes? Os sintomas são palpitação, aperto, eles falam que é como se eles estivessem com dor no coração. Não é, é como se fosse como que eu vou dizer? É como se você tivesse com sintomas de aperto no coração. Então, eles sentem muito sono, às vezes sudorese, dor no corpo, é uma característica, né? O isolamento. Então, são essas as principais características da depressão, né? Que eles alegam. Quando a depressão evolui para um quadro suicida, quais são os comportamentos suicidas? O comportamento suicida que hoje está tendo muito é a automutilação, eles começam a se mutilar. Então, o que acontece? É difícil quando parte para o suicida, porque, assim, como eu sempre falo, a gente tem no organismo, a gente tem as nossas emoções. Então, a gente tem as emoções básicas, tristeza, alegria, raiva, medo. Então, até o 15º dia, a gente tem o comportamento de tristeza. Tristeza, a gente tem um motivo porque a gente está triste. Ou a perda de um ente querido, ou um término de um namoro, fim do emprego. A partir do 16º dia, já começa com um quadro depressivo. O que acontece? A maioria, quando chega no suicídio, quando a criança chega, ou o adolescente, até mesmo o adulto, chega no suicídio, ele já está numa fase de desamparo, né, de desespero, ele já acha que ele não é importante para ninguém. Então, assim, eu atendo muito adolescente com suicídio, né, tentativa de suicídio, e muitos estão chegando pela automutilação. Então, como eles não têm como eles descontar na outra pessoa, eles acabam descontando neles mesmos. Então, o que eu oriento assim? Que os pais comecem a olhar para os filhos, porque quando o filho ele dá sinal de suicídio, né, ele já está dando sinal faz tempo. Essa questão que quando diz assim, quem vai se suicidar não fala, fala sim. Quando tem frases assim, eu não sirvo para nada, para que viver, né? Quando ele vai se isolando, a gente precisa olhar assim, mesmo numa correria do dia a dia, os filhos têm assim, eu sempre foi muito alegre, começou a ficar triste. Sempre gostou de comer, parou de comer. Gostava de ir na escola. Então, assim, são comportamentos que você vai vendo. O isolamento, não sorri mais, né? Não acha graça mais em nada. Então, são essas as questões do suicídio que os pais vão percebendo. Na criança e no adolescente, o que acontece? É o desamparo. Eles estão se sentindo soltos, filhos, hoje. Então, assim, antigamente a gente sentava, brincava com os filhos, a gente sentava na frente de casa. Hoje a vida está muito corrida, hoje a gente tem medo de tudo, né? Então, os pais, para ter uma situação financeira um pouco melhor, trabalham em 2, 3 empregos e o filho vai ficando. Então, às vezes, não que o pai e a mãe não amem o filho, mas às vezes a gente tira a atenção. Então, que a gente olhe, né, para essa criança, para esse adolescente, porque, assim, eu sempre costumo dizer assim, a adolescência é o período melhor da vida da gente, só que é o mais difícil, porque junto com ele vem as mudanças hormonais, vem as mudanças emocionais, e as crianças não sabem lidar com essa situação, né? E um caso que causou bastante repercussão foi aquele jogo da baleia azul, em que os jovens se automutilavam. Sim, aqui em Tiquira teve um caso do menino. Hoje ele tem acompanhamento ainda. Né? Aqui em Ouro Branco também teve muito, e eles tinham esse grupo, né? Anjo Suicida, que chamava o grupo. Então, assim, o que eles faziam? Eles tinham metas mesmo. Então, as crianças já estavam se sentindo para baixo, autoestima baixa, porque uma das características da depressão é a autoestima baixa, dificuldade de relacionamento. Então, quando eles entravam nesse grupo,
eles ainda colocavam eles mais para baixo ainda. Então, assim, você não vale nada mesmo. Aí, nesses grupos, eles mandavam as fotos da automutilação, né? Então, a questão, você já não está bem. A gente aprende em química e física que a gente tem energia. Então, você entra num grupo que você só vê essas imagens, então a gente vai a energia da gente vai abaixando e a gente vai se entregando, porque a depressão, como eu disse, a gente não sabe por que está sofrendo, né? A pessoa não sabe por que está sofrendo, e principalmente nós não nos conhecemos. E os jovens ainda pior ainda, porque assim, a gente vai se conhecer a partir da maturidade, e eles não têm maturidade. Então, eles vão entrando. E como que eles entram? Então, assim, eles, às vezes, por curiosidade, e as pessoas vão falando assim, hoje você não está bem, vamos morrer junto. Então, tem essa questão. Então, outra coisa que a gente precisa ficar muito atento, filho no celular, olhar com quem está conversando, né? Estou conversando, deixa eu ver com quem você está conversando, porque tem, e tem muitos ainda esses jogos. Às vezes, porque a mídia parou de falar, mas ainda existem esses grupos. É muito importante os familiares e também os amigos ficarem atentos aos sinais. Sim. Então, assim, o principal sinal, mudança de comportamento. Então, o adolescente sempre foi uma criança sociável, que brincava, ou ele é muito quietinho na dele e mudou o comportamento desde a comida. Ele sempre gostou de comer macarrão, não quer comer mais macarrão. Então, assim, sempre ele vai olhar pelos seus comportamentos, né? Então, por isso que a gente precisa ficar atento. Amigos, e uma coisa que a gente fala é assim, às vezes eles falam para os amigos assim, não conta. Para os amigos não fazer jura de segredo. Sabe, tipo assim, eu não vou contar, porque é uma coisa muito séria, até porque, assim, hoje é a segunda maior morte é suicídio, né, entre 15 a 29 anos e idosos. Então, assim, não ficar com aquela assim, eu não vou contar para o seu pai, não vou contar não, né? Lógico que eu, na minha profissão, não tem como eu contar. Eu conto junto com o paciente. Então, eu tenho esse pensamento, então eu não chego para a família, até por causa da minha ética com ele, o meu vínculo com ele. Então, o que eu faço? Eu chamo a família junto com ele e falo, então, nós vamos contar. Né? Então, assim, semana passada, retrasada, eu estava com 6 casos de suicídio de adolescente. Então, assim, está muito frequente. Tem uma estatística que 11 milhões de pessoas por ano cometem um suicídio. Esse ano está aumentando, né? Então, a gente precisa estar atento. Por quê? Porque antigamente a gente tinha mais relacionamento, a gente tinha mais contato, hoje a vida está muito corrida. E a gente não tem mais contato com as pessoas, a gente não para conversar, se preocupar com as pessoas. Então, as pessoas foram ficando mais sozinhas. Então, e o mundo também não está muito, né, fácil. E aí você vai entrando nessa situação, né, de autoestima baixa, de achar que o que vai ser lá na frente. Então, eu acabo desacreditando, né, entro em desamparo, entro em desespero e vou tentar contra a minha vida. Neste mês é celebrado o Setembro Amarelo. Esse tema é importante ser debatido na sociedade e por que não é debatido? Na realidade, sim. Eu costumo dizer que não poderia ter o Setembro Amarelo, né? Porque a vida deveria ser vivida, por mais difícil. Então, assim, o Setembro Amarelo foi uma forma de um mês específico para o suicídio, porque está alarmante o número de suicídios. Não se falava tanto em suicídio, era um tabu. Sabia-se que existia, né? Mas agora, se você pensar assim, quando uma pessoa comete o suicídio, que ela encoraja para fazer, várias outras pessoas se encorajam porque ela encorajou. Então, assim, o Setembro Amarelo é para chamar a atenção da sociedade, mesmo assim, está acontecendo. Olhem, porque às vezes a gente acha que só acontece, né, com o vizinho, e acontece na família da gente, hoje mesmo, né? O Dia Mundial do Suicídio. Então, assim, está fazendo, quando o Ministério da Saúde pensa num mês, pensa num dia, é porque é alto índice, é uma coisa que a gente precisa estar chamando atenção, conversar disso em casa, né? Então, assim, não deixar mais ser um tabu.